Fala galera, eu sou o Kira e o tema do vídeo de hoje é o filme Death Note, a primeira versão japonesa. Para assistir esse filme é interessante em seguida assistir ao Death Note 2, porque eles são tipo metade-metade. Eles são muito ligados. Esse filme acaba não funcionando de forma independente. Isso não chega a ser um defeito. Eu entendo a proposta, eu não acho uma boa ideia. Tentar adaptar o anime inteiro e acabar dividindo assim entre metade num filme e metade no outro definitivamente não é uma boa ideia, mas eu não vou qualificar negativamente isso não. É a opção do diretor. Você pode fazer uma adaptação um pouco mais livre, como alguns live actions fizeram. Você pode ter muitas liberdades criativas, como Dragon Ball Evolution. Você pode fazer o completo oposto da obra original, como foi a versão da Netflix. Ou você pode tentar ser fiel ao material original e ter que dividir entre dois filmes, metade em cada filme. Ele cobre mais ou menos uns 8 episódios até o final do arco da Naomi Misora. Só que ele tem algumas diferenças em relação ao material original. São diferenças bem mais significativas que as diferenças entre o anime e o mangá, mas também não são diferenças tão grandes assim. Ele não muda demais o que é a história, mas são detalhes pontuais que acabam mudando um pouco a nossa visão dos personagens. Eis as maiores diferenças em relação ao original. O foco inicial não está em mostrar o Light antes de conseguir o caderno, mas sim em ambientar a trama após o nascimento de Kira. É como se fosse um flashback o momento em que o Light encontra o caderno. Antes disso, a gente tem uns 5 minutos dessa ambientação. A gente vê o Kira agindo, não exatamente o Kira agindo, a gente vê alguém escrevendo nomes num caderno e criminosos por todo o mundo caindo. Quem assistiu o anime sabe o que é, mas se você considerar que um espectador não conhece a história original, não conhece a premissa, ele não vai conseguir fazer essa associação de forma muito rápida. Depois, fica coerente, fica consistente, faz sentido, dá para entender. Mas eu gosto desse jeito não muito didático. Tá mostrando, tá mais ou menos claro, mas você pode simplesmente não entender porque você não conhece a obra. E o Light tem algumas outras diferenças. Ele não tem apenas um desconforto comum. Ele realmente tem raiva do sistema de justiça, porque ele queria acreditar nele. Acaba sendo um personagem bem mais humano. Nele não existe aquela ênfase no tédio. É uma revolta contra a justiça que não funciona. Antes de encontrar o Ryuki, o Light vê um criminoso insano que está solto por aí. Ele fica revoltado e ele pega um livro de direito que ele estava carregando e joga longe. Isso é a expressão máxima de que ele possui um desconforto racional. Não é simplesmente aquele senso comum de nossa, o crime existe, que coisa chata. Não, ele realmente tem um sentimento de verdade, provavelmente propiciado por aquela intenção dele de ser policial um dia. Este Light com certeza queria ser policial. A gente vê no anime, no mangá, o Soichiro falando sobre o Light ser um policial, o Light falando sobre ter ajudado a polícia, mas ele não parece ter essa postura, ele age mais como um cidadão comum observando o crime. Por falar na abordagem do Ryuki, o Ryuki o encontra na rua, e essa é uma cena bem interessante porque o ator manda muito bem. Ele fica transitando entre a autoconfiança diante daquela situação, o medo e a surpresa. É palpável, é humano, eu gosto daquilo. É muito melhor do que a histeria do protagonista do Death Note da Netflix. Outra coisa, o Light nunca fala em ser o Deus do Novo Mundo. E isso acaba gerando alguns certos probleminhas ao longo do filme. Algumas atitudes do Light não são muito condizentes com essa personalidade que o filme nos entrega. Como o filme não mostra um Light extremamente arrogante, quando ele vai pegar o Ray Pember e ele faz questão de aparecer ali pertinho na porta do vagão do metrô, não é compatível com o personagem. Quando ele ataca o Lindy Ali Taylor, também não é compatível com o personagem. É bem diferente do Light do anime e do mangá, que desde o começo já era um babaca arrogante. Existem duas diferenças principais entre o filme e o material original. A primeira delas se vincula à segunda, e é a adição da personagem Shiori. A Shiori é a namoradinha do Light. Enquanto no anime a gente vê que ele é popular entre as garotas, no filme fica evidente que ele só tem esse relacionamento, que ele só tem esse contato. Não fica claro se eles têm um relacionamento assim oficial. A gente vê aquela cena em que eles estão na galeria, o Light sugere que eles se beijem igual um outro casal, a Shiori concorda e ele não faz.
E isso pode dar a entender que eles não são namorados e que o Light não é tão bonzão assim no filme quanto ele é no anime. Só que poderia ser simplesmente por conta de ser um local público, então não dá pra ter certeza. Eles ficam muito tempo juntinhos, então vamos imaginar que eles estavam quase em um relacionamento ou era uma coisa implícita. O filme vai desenvolvendo a Shiori, não desenvolvendo, mas ele vai mostrando a Shiori de um jeito que eu vou me importando com ela, até que no final ele junta a Shiori com a outra maior alteração, que é a questão da Naomi Misora. Diferente do conveniente encontro do Light com a Naomi Misora lá quando ele vai para levar mudas de roupa para o pai dele na delegacia, no filme a Naomi tem muito mais investigação até chegar no Light. E aí ela acaba entrando em contato com a Shiori. Ela vai descobrindo as coisas através daquela questão do ônibus, do Ray Pember e tal. E nessa investigação, ela acaba chegando no Light. Ela usa o nome falso, só que como ela é uma imbecil, ela diz pro Light que o nome era falso. Se ela tivesse usado um dublê, assim como ela usou o Lindy Ali Taylor, ela teria provado que o Light era o Kira, porque se o dublê morresse, era sinal de que o Light era o Kira. Aí lá no final do filme, a Naomi liga pro L e diz que ela tem um plano para expor que o Light é o Kira. Conforme a coisa se encaminhava e ela estava sequestrando a Shiori, eu pensei que o filme iria fazer o Light sacrificar a Shiori para poder deter a Naomi. E eu achei isso muito legal, era uma ideia muito interessante. Mostraria o Light sendo babaca, mas com um motivo para isso. Não seria algo incompatível com o que o personagem fez até o momento. Só que aí o filme esqueceu da simplicidade e quis fazer um plano super complexo para o Light vencer a Naomi. E um plano que eu nem sei se deveria funcionar. O Light basicamente escreve no caderno que a Shiori vai estar num lugar e vai tentar fugir do sequestrador. E ele escreve que a Naomi vai estar no lugar e vai tentar deter o sequestrado. Isso não deveria fazer a Naomi matar a Shiori, porque o caderno não mata duas pessoas. Tá certo que a regra pode se referir apenas à escrita do nome, mas eu acho que se desse para fazer isso, induzir uma pessoa a matar a outra sem ter escrito isso, o Light teria feito no mangá. Fora que parece meio fácil demais. Outro problema é que essa personagem nova, a Shiori, não tinha motivo para morrer. O Light não ganha absolutamente nada com a morte dela. Ele fala como se aquilo fosse motivá-lo a entrar no grupo de investigação do Kira. Só que isso não faz sentido, porque para ele ter raiva do Kira, o Kira teria que ter matado a Shiori. Mas se o Kira tivesse matado a Shiori, teria que ter matado a Naomi. E se esse fosse o caso, seria a prova de que ele mesmo era o Kira. Não faz sentido. Eu inclusive acho um jeito meio fácil demais o Light se livrar da Naomi, até meio anticlimático. Se era para matar a Shiori, o Light poderia ter escrito que a Shiori é morta pelo sequestrador. Assim ele conseguiria incriminar o sequestrador, fazer o sequestrador ser visto com maus olhos pela polícia. Isso sem ele saber que era Naomi. Quando ele sabe que é Naomi, mesmo assim, ele escolhe alvejar além da Naomi a Shiori, me parece que é só uma medida do filme para tentar resolver a situação e chegar ao ponto que ele quer, que é criar um motivo para que o Light entre na força-tarefa. Outra diferença em relação ao anime é que a Misa aparece antes de ser importante. Ela aparece em uma propaganda em um ônibus, aparece em um programa de TV. A gente vê o momento em que o Shinigami salva ela, porque ela está sendo perseguida por um fã psicótico. Eu acho legal essa preocupação do filme em mostrar que a Misa existe antes da Misa ser um personagem importante. O dorama também faz isso, eu acho uma coisa muito positiva. Mas se o filme tem tempo de ficar colocando esses detalhezinhos da Misa pra gente ver que ela não surgiu do nada, ele podia ter investido muito mais para que as coisas da história não ficassem tão cavalgada. O filme tenta compactar a história de Death Note e acaba ficando muito plano contra plano, plano contra plano, sem que exista muito peso dramático. As explicações acabam às vezes não sendo muito convincentes. A gente tem que ficar supondo que aquelas coisas fazem sentido. Muitas vezes a gente tem que completar na nossa mente aquela informação, porque o filme não explica adequadamente, ele não mostra muito. Não é só sobre ficar implícito, é uma lacuna de informação. Apesar de existirem alguns momentos duvidosos na investigação, é interessante ressaltar que a primeira aparição do L é direto o L para a polícia japonesa, e ele já mostra uns gráficos que explicam que o Kira precisaria ser 80 pessoas para conseguir agir em todo o mundo. É um jeito eficiente de fazer parecer que existe algum lastro naquilo que o personagem diz.
E usando os planos inteligentes do material original, o filme só precisa trazer essa base, trazer essa sensação de que aquilo faz sentido para que todo o roteiro funcione. E nessas o filme acaba vacilando. Quando o Light descobre que está sendo vigiado, a gente não vê o papelzinho na porta. A gente vê um grafite no chão, mas o Light não explica como ele descobriu aquilo. A gente tem que supor que o grafite estava na porta e quando se abrissem a porta, o grafite iria quebrar e ele percebeu que o grafite estava no chão. Outra coisa, não é explicitado que o Kira estava tomando informação da polícia japonesa. Então quando ele coloca a polícia para ser investigada pelo FBI, fica meio do nada. A gente não vê essa decisão sendo tomada. A gente não vê muita lógica para ela. Não é frisada aquela questão de que a reação do Light de mostrar que ele não é um estudante porque ele está atacando uma pessoa por hora, é uma forma dele mostrar que ele está pegando informação da polícia. Esse é o tipo de coisa que faz o filme não funcionar muito bem para quem não conhece a obra. Por isso eu acredito que ele seja indicado para fãs. Se a pessoa não conhece, é improvável que ela vá gostar. Ela pode gostar pela premissa, assim como no Death Note da Netflix. Só que ela pode acabar não entendendo algumas coisas e isso prejudica a experiência. Naquela parte em que o Light vai decidir como ele vai resolver o problema do Ray Pember e da Naomi Misora, ele começa a fazer uns testes com o caderno. Só que a gente não vê o Light planejando esses testes. Então quando ele vai colocar aquilo que ele aprendeu em prática, não dá para sentir que os testes serviram para alguma coisa. De novo, fica meio flutuando, fica meio voando, por mais que o plano seja legal. Quando a Naomi Misora chega ao ônibus, não existe uma justificativa para ela ter conseguido chegar lá. A gente não vê, pelo menos eu não me lembro de o Ray Pember ter dito para ela que estava naquele ônibus específico, e acaba ficando como um furo no roteiro. Além disso, aquela coisa de enxergar o Ryuki descarregar a arma no vidro do ônibus não fazia sentido. O Light não precisava daquilo, daquela complicação toda de deixar o papel cair para ele se livrar do cara. Não adiantava nada. E para que liquidar o cara ali mesmo, ali na rua? Ele deixou tudo muito óbvio. Sim, o Light original era imprudente e fez isso também. Só que não é porque o erro é cometido no mangá que cometido no filme deixa de ser um erro. Como a gente tem esse Light que é meio humano, quando ele decide eliminar o Ray, fica meio esquisito, porque ele não tem motivo para fazer aquilo. É legal que o filme percebe isso e o Ryuki pergunta pro Light por que ele está fazendo aquilo. O Light não responde, mas pelo menos o filme não está fingindo que faz sentido. Ele está reconhecendo que é uma decisão um pouco estranha. Não torna bom, mas alivia um pouco o problema. Caprichos como aquele bilhete sobre deuses da morte comerem maçãs e olhar para o Ray caído no chão são dignos de um grande vilão arrogante, só que este Light não foi caracterizado como um vilão arrogante. Considerando a fidelidade ao material original, é possível dizer que o roteiro do filme escreve certo por linhas tortas. O plano do metrô é legal, mas é engenhoso demais e isso acaba deixando ele pouco crível. A pior parte é que o filme não explica o motivo de Ray ter recebido por e-mail a credencial dos demais agentes do FBI no Japão. Sobre o L do filme, ele foi bem adaptado. O problema é que se você adapta o L com muita fidelidade, fica estranho, porque o L é um cara estranho e isso no mundo real fica mais esquisito do que no desenho. Aí, para simular as olheiras, vão lá e pintam de preto o olho do ator e fica esquisito. Mesmo as roupas que ele usa, essa questão do desleixo ela não funciona tão bem assim com pessoas atuando em vez de desenhos. Mas o filme fez um bom trabalho nesse sentido. A questão dele ficar comendo o tempo todo. Tem um momento muito bom em que o L joga 2 balas de goma no café, eu acho que é café, e ele mistura usando um pirulito. É muito legal. Isso foi bacana. É estranho, mas tá valendo. Ele não menciona precisar gastar calorias, então não fica justificado, mas esse é o tipo de coisa que dá para aliviar pro roteiro. Uma coisa legal é que em dado momento a gente vê o L dormindo naquela mesma posição que ele fica quando ele senta, e eu acho que no material original não aconteceu, embora o Matsuda tenha dito que viu o L dormir naquela posição. Eu já falei sobre o plano da Naomi no final do filme, mas uma coisa esquisita que eu não mencionei é que o Light saca uma caneta, como se ele quisesse escrever, que nem ele fez lá contra o Nier no final do anime. E eu fiquei imaginando que ele ia sacar um papel para tentar escrever, mas ele não faz isso. Se ele já tinha escrito o nome da Naomi, por que ele precisaria sacar a caneta ali? Ele estava com medo do plano dar errado e ele precisar improvisar?
A cena em que o L aceita a entrada do Light na força-tarefa é muito demorada, só que ela tem uma coisa muito positiva. Ele passa o filme inteiro comendo doces, mas nessa cena ele aparece comendo batatinhas, provavelmente para deixar claro para o Light que ele sabe que o Light fez alguma maracutaia com pacotes de batatas para conseguir assistir TV durante a vigilância. Terminando assim em alta, eu concluo que o live action japonês de Death Note é um filme competente em passar a história do mangá para as telas. Ele consegue compactar bem esse pedaço da trama e elenca bem os acontecimentos. Ele mostra aquilo que tem de mais importante, faz de forma razoavelmente interessante aquelas adições dele com a Shiori e com o plano da Naomi Misora, só que falta corpo de filme para esse filme. Ele não funciona muito bem de forma independente. Mesmo considerando que a gente sabe o que acontece, é meio insatisfatório ver como o filme pula momentos importantes de raciocínio, então as coisas meio que não fazem muito sentido, tanto os planos quanto as deduções. Isso acaba tirando um pouco da graça de assistir Death Note. Quem procura por fidelidade certamente vai encontrar. Quem procura pelo duelo de inteligência pode ficar um pouco decepcionado. Uma coisa muito positiva do filme é que naquela ambientação de mostrar um pouco como o mundo reage ao Kira, ele coloca uma certa discussão, uma certa reflexão moral acerca das atitudes do Kira, que não tem muito no anime. A gente vê lá no começo um grupo de jovens discutindo e existem argumentos, bons argumentos inclusive, contra e a favor o Kira. Tem um personagem que diz que o Kira não respeita os direitos humanos e o processo legal, e outro personagem fala que o Kira é mais eficiente que a justiça, que é mais ou menos o meu argumento no vídeo sobre a justiça dentro de Death Note. Eu também já fiz um vídeo sobre quem é mais inteligente, L ou Kira. Se você não assistiu, eu vou deixar o link no card e na descrição. Comente aí o que você achou deste filme. Curta o vídeo se você gostou e se inscreva no podcast do Kira, porque quase todos os domingos tem vídeo novo de crítica, já de algum filme, anime ou série. É isso aí, pessoal. Até a próxima.